Boa noite, galera do Me Salva, bem-vindos aí a mais um pré-prova aqui com a gente. Dessa vez eu tô com a professora Andressa de Biologia, que vai estar respondendo aí as questões mais difíceis da prova do Enem, conforme as respostas da galera lá na nossa plataforma. Bom, tu que perdeu a aula de matemática minha e do Miguel, a aula de química do Diego e a aula de física do Felipe bem ontem, não precisa ficar preocupado porque todas essas aulas estão no YouTube e inclusive no nosso site, lá na nossa plataforma www.mesalva.com, onde além dos vídeos da aula, tu encontra também uma série de provas com provas de vestibulares anteriores, do ITA e URGS, todas do Enem, é claro. Também temos agora os simulados e análise de desempenho. Inclusive foram lançados essas semanas os simulados dos pré-provas. Então tu pode entrar lá e conferir as questões que eu e o Miguel, o Diego e o Felipe resolvemos nos últimos dias aí. Além disso, usa a hashtag nas redes sociais MeSalvaEnem aí para chamar toda a galera para esse pré-prova. Então, vamos dar início aí à aula da Andressa. Eu vou desligar o microfone aqui, passar para ela e espero que aproveitem este nosso pré-prova aqui no Me Salva. Um abraço. E aí, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é a Andressa e o pessoal selecionou as 10 questões mais difíceis aqui de resolver aqui do Enem, né? Que o pessoal mais errou na plataforma do Me Salvo. Então, vamos começar pela questão 1. Pode passar aí, por favor. Vamos lá. Acompanha comigo. Os seres vivos apresentam diferentes ciclos de vida, caracterizados pelas fases nas quais gametas são produzidos e pelos processos reprodutivos que resultam na geração de novos indivíduos. Considerando-se um modelo simplificado padrão para a geração de indivíduos viáveis, a alternativa que corresponde ao observado em seres humanos é... Galerinha, o negócio é o seguinte, vocês têm que se ligar que o Enem ele é meio assim... Tu tem que prestar muita atenção no que a pergunta está te pedindo, tá? Quando a gente lê ali, só quero botar a tela dividida agora, as duas coisinhas, olha lá. O início do enunciado. Os seres vivos apresentam diferentes ciclos de vida, caracterizados pelas fases nas quais os gametas são produzidos, né? Começa pelo que ele está te dizendo, tá? Foi o que eu escrevi aqui para vocês. Bom, ele está me querendo saber alguma coisa em relação às fases nas quais os gametas são produzidos, tá? E depois ele continua lá, e pelos processos reprodutivos que resultam na geração de novos indivíduos. O que será que dá origem a novos indivíduos, né? Vamos passar mais um slidezinho aí, para vocês verem. Bom, essas são as opções que o Enem passa pra gente, tá? Gente, eu tô com um problema aqui tecnológico fantástico. Peraí, volto para o slide. É isso, muito bom, obrigada. O Corleta tá me dando help aqui porque eu com tecnologia sou péssimo. Mas olha só, fases nas quais os gametas são produzidos. Pessoal, a gente tem que ter noção, primeiro, do que é um gameta, tá? Gameta, pessoal, via de regra, é uma célula reprodutiva. A gente fala de espermatozoides, a gente fala de óvulos, né? Enfim, de células que possam se unir para formar um zigoto e isso um dia vai dar origem a um novo indivíduo. A gente tende a pensar sempre em gametas humanos, né? Porque, enfim, né? É o que a gente é e a gente tende a pensar que todo mundo é igual a gente. Só que não, tá? Os humanos, pessoal, nós e os outros animais, a gente tem uma meiose especial. É uma meiose que a gente diz que se dá no fim do nosso ciclo de vida. É um processo de divisão celular que acontece só para formar gametas. Tem 3 tipos de meiose, tá? 3 fases da vida dos seres vivos nas quais os gametas podem ser produzidos. Por exemplo, nos fungos e nas algas, algumas algas, pouquinhas delas, a gente diz que a meiose ela é inicial, tá? Porque essa meiose ela acontece logo depois da formação do zigoto. É uma coisa muito estranha, diferente da gente. Tipo, tu forma um zigoto, um indivíduo que é, né, uma célula que ela é diploide, e depois que tu formou o zigoto, tu faz meiose, que é um processo reducional, né? Então, tu tem uma célula diploide dando origem a células haploides. E no caso dos fungos, essas células haploides são esporos, né? Haploides, que depois vão ser liberados no ambiente, vão germinar e vão dar origem a um cogumelinho novo,
né? Como isso acontece logo depois da formação do zigoto, logo no início da vida de um organismo, a gente chama esse tipo de meiose inicial. Tem a meiose que a gente chama de intermediária. Não coube aqui, vocês não viram nada de errado, tá? Meiose intermediária ou espórica. Isso aqui é o que acontece nas plantas. É um processo bem interessante. Elas alternam entre duas fases de vida diferentes. A gente tem a fase gametofítica, né? Seria um gametófito, que é sempre haploide. Esse gametófito produz gametas, também haploides, por mitose. Então vejam como é diferente da gente, né? Eles têm um gametófito que produz gametas por mitose. Então o gametófito é haploide, o gameta é haploide, e quando dois gametas diferentes se unem, né, o gameta masculino e o gameta feminino se unem, eles formam uma célula diploide chamada zigoto. O zigoto, por mitoses, dá origem à segunda fase do ciclo de vida, que é o esporófito. Tá? E o esporófito vai ser diploide também. É ele quem vai fazer meiose. Daí ele vai fazer um processo reducional, finalmente, para dar origem a esporos haploides que vão germinar e dar origem ao gametófito. Então, quando a gente tem uma meiose que ela é intermediária, a gente tem essa questão da alternância de gerações. É diferente, mais uma vez, né, do que a gente conhece para nós, humanos. Tá? Alternância de gerações ou metagênese. Uma fase gametófito haploide, uma fase esporófito diploide. O gameta é haploide, formado por um gametófito haploide. Então, o processo de divisão celular aqui é a mitose, né? E depois a gente tem que é a questão que o Enem está me pedindo. Ele está perguntando qual é o tipo de ciclo de vida de animais, né? De humanos e tal. Então, eu sei que é a final. Para nós sermos formados, a gente teve que ter a contribuição de espermatozoide e de um óvulo. Eles deram origem à célula ovo ou zigoto. Espermatozoide haploide, óvulo haploide, zigoto diploide. Ele deu origem a tu. Um ser humano, tá? Vivente, feliz e faceiro por aí, que também é diploide. E quando lá, dentro das tuas gônadas, tá? No caso dos guris, testículos, nos casos das gurias, ovários, resolver produzir os teus gametas, daí que tu vai fazer meiose, para dar origem, né, aos teus gametas. Como é no final do ciclo de vida, depois que tu nasceu, se desenvolveu, amadureceu sexualmente, a gente chama essa meiose de meiose final. E é esse o ciclo de vida ali que o Enem estava pedindo pra gente. Tá, pessoal? Buenas. Como no enunciado ele falava na questão de geração de novos indivíduos, eu ainda queria trazer para vocês a questão da reprodução sexuada e da assexuada, tá? Quando a gente tem reprodução sexuada, a gente envolve, né, a questão da formação e da união dos gametas para formar um zigoto. E quando é assexuada, gente, daí entram uma série de outros processos reprodutivos. Por exemplo, nas bactérias a gente tem a fissão binária, em esponjas a gente pode ter brotamento, nas leveduras também, tá? Então todas essas coisinhas vocês têm que levar em consideração. Como eles estão te dando ciclos de vidas diploides ali, como está mostrando aqui para vocês, tem sempre uma fasezinha diploide, uma fasezinha haploide, a gente sabe que está falando de um processo sexuado, certo, pessoal? Para quem não lembra, assim, o que é meiose, o que é mitose, antes de eu dar minha resposta, que eu sei que vocês já sabem aí, eu quero fazer uma revisãozinha básica com vocês. Justamente sobre isso. Diferenças entre meiose e mitose. A mitose, pessoal, é um processo basicão, tá? Bem tranquilo. É um processo de divisão celular, onde uma célula se divide em duas células, e é um processo no qual a gente mantém o número de cromossomos, tá? Antes da mitose iniciar, antes de qualquer divisão celular começar, tanto da mitose quanto da meiose, uma célula normal que tem, aqui, por exemplo, nós humanos temos 46 cromossomos, mas eu não sou maluca de desenhar 46 cromossomos aqui para vocês, né? Ainda mais não pré-prova. Vou desenhar 2, tá? Antes dessa célula entrar em mitose ou em meiose, ela tem cromossomos simples, tá? Então, eu vou desenhar eles na forma aqui de tracinhos. Então, digamos que tu era uma pessoa heterozigota, tem um azão e um azinho. Essa fase que antecede a divisão celular, a gente chama de intérfase, que é dividida em 3 etapas, G1, S e G2. Na fase S, é a fase de duplicação dos cromossomos, onde cada um desses cromossomos simples aqui
passa a ser um cromossomo duplicado. Ou seja, esse cromossomo aqui que portava o alelo azão, ele agora tem duas cromátides irmãs, né? Azão, azão. São idênticas porque nós duplicamos as moléculas de DNA. A mesma coisa acontece para o outro cromossomo aqui, que ele tem um alelo A recessivo, Azinho. Se eu duplicar esse cromossomo, se eu duplicar essa molécula de DNA, eu vou ter duas cromátides irmãs que portam o mesmo alelo. Uma é cópia da outra. A intenção da mitose é produzir duas células filhas idênticas à célula que iniciou o processo, né? Cromossomicamente idêntica. Então, essa célula inicial, se ela era azão-azinho, quando ela iniciar a divisão celular e finalizar ela vai ter que dar origem a células iguais a ela. Duas células que também tenham um azão e o azinho. Então, a mitose é um processo simples, onde a gente mantém cromossomos. O que a gente faz aqui? Tem várias etapas intermediárias, não dá tempo de eu contar tudo para vocês, tá? Mas, enfim, são a prófase, a metáfase, a anáfase, a telófase e a citocinese. Na prófase, pessoal, a gente vai desfragmentar a carioteca, tem centríolos que vão para os polos opostos, aquela coisa toda. Na metáfase, os cromossomos vão ficar no plano equatorial, que é a metadezinha da célula. E na anáfase, vai acontecer o evento mais importante da mitose. Vai acontecer a separação. O que tu acha aí? O que tu lembra? Separação do quê? Das cromátides. Por que a gente separa essas cromátides, pessoal? Justamente para conseguir atingir o objetivo, que era formar duas células iguais à célula-mãe. Eu mando um azão para cá e outro azão para cá. Ó. Essa cromátide com azão veio para cá e essa outra cromátide com esse azão veio para cá. Separa as cromátides desse cromossomo também. E aí, um azinho vem para cá e outro azinho vem para cá. Cromossomicamente, essas duas células são iguais. Se essa célula aqui era diploide, essas duas células também vão ser diploides. Mitose mantém o número de cromossomos. Não é que o ser humano precisa para formar gametas. Vamos falar de meiose, então. Pula para cá. Bom, vamos imaginar que a mesma célula lá iniciou um processo de divisão celular. Azão, azinho, tá? E ela teve que, para isso, né, passar também de novo lá pela intérfase. Ela vai passar pela G1, vai passar pela S e vai passar pela G2. Lembra sempre que na S tem duplicação de cromossomo. Então, aonde tu tinha cromossomo simples, tu vai passar a ter cromossomos duplicados. Um cromossomo que tinha o azão vai passar a ser um cromossomo com duas cromátides que contêm o azão. Um cromossomo simples que tem um azinho vai passar a constituir um cromossomo duplicado com dois alelos recessivos, né? A meiose, pessoal, ela é um processo reducional. Geralmente, lá na botânica, a gente chega a representar a meiose com um R e um ponto de exclamação, né? Por quê? Porque a gente reduz o número de cromossomos iniciais. Se eu inicio esse processo de divisão celular com dois cromossomos, e essa célula é diploide, 2N igual a 2 cromossomos, eu tenho que terminar esse processo com células haploides, ou seja, com um cromossomo só, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Na meiose 1, lá na anáfase 1, essa aqui é a meiose 1, tá? Tô simplificando a primeira parte de meiose, mas lembra que a gente, de novo, tem prófase, metáfase, anáfase, telófase, citocinese, tem tudo aquilo. Sem falar que na prófase da meiose ainda pode ter o tal do crossing over, que é legal vocês lembrarem. O crossing over é quando acontece ruptura, quebra dessas cromátides aqui em alguns pontos. E essas cromátides são trocadas entre cromossomos homólogos. De forma que esse cromossomo que antes era azão-azão pode ser azão-azinho. Porque ele pode roubar um pedaço de cromátide do cromossomo que está do lado. E esse aqui que era azinho-azinho vai passar a ser azão-azinho. Isso é crossing over. Tu altera a composição genética da molécula de DNA e com isso tu acaba aumentando a variabilidade genética final dos gametas que tu pode vir a formar. Olha só que interessante isso aqui. Então, na meiose 1, lá na anáfase 1 da meiose 1, é o evento mais importante, tá, pessoal? É quando a gente separa, não cromátides irmãs agora, pessoal. A gente separa cromossomos homólogos. Andressa, eu não me lembro o que é cromossomos homólogos. Cromossomos homólogos, pessoal, são aqueles cromossomos que a gente tem em duplicata. Por exemplo, tu sabe, né, que tu foi formado pela união de um espermatozoide e de um óvulo. Essas células são haploides. Ou seja, elas têm um conjunto cromossômico apenas. Tu é um ser diploide, tu tem dois conjuntos cromossômicos. Metade dos cromossomos que tu tens, tu herdou do teu pai. E metade dos cromossomos que tu tens, tu herdou da tua mãe. Então, tu é diploide por causa disso. Esse cromossomo aqui pode ter vindo do pai, aquele ali pode ter vindo da mãe. Enfim.
Ah, o fato é que tu, na meiose, para conseguir dar origem às células haploides, tu tem que separar esses cromossomos. Então, tu manda o azão para cá, o azinho para lá. E depois tu tem que fazer a meiose 2, por um simples motivo. Tu iniciou o processo com células haploides, tu termina o processo com células... desculpa. Paga. A Andressa falou merda. Ó, tu iniciou o processo com cromossomo simples, tá? É uma célula diploide com cromossomo simples. Tu termina o processo com cromossomo simples também. Se eu parasse simplesmente a meiose aqui na meiose 1, eu ia terminar o processo sim com células haploides, porque eu só tenho um cromossomo aqui. Só que esse cromossomo ainda está duplicado, eu não posso ter cromossomos duplicados. Então eu faço uma meiose 2, separo as cromátides irmãs, tipo o que aconteceu lá na mitose, e aí essa célula vai dar origem a 2, cada uma delas com um cromossomo que tem um azão. E o mesmo vai acontecer para essa. Se separa as cromátides irmãs, a gente vai ter cromossomo simples. Agora sim, a gente tem todas essas 4 células, n igual a 1. Isso aqui poderia ser muito bem 4 espermatozoides, meio tortos, né? Mas seriam. Vamos voltar para o slide agora. Olha lá as opções. A gente tem na letra A, acompanha ali, o esporófito diploide sofre meiose para formar esporos. A pergunta era em relação à espécie humana, né? Deixa eu só voltar um pouquinho para ter certeza da pergunta. Volta ali que agora me deu um branco. Considerando-se um modelo simplificado padrão para a geração de indivíduos viáveis, alternativa ao observado em seres humanos. Então, bom, seres humanos não formam esporos, pelo menos até onde eu sei. Então, a letra A tá errada, tá, pessoal? Põe um X gigante aí em cima da letra A, um X mental, tá? Letra B. O organismo adulto faz mitose para formar gameta. Pô, a gente acabou de ver que mitose mantém o número de cromossomos. Então, não, né? Diploide, se fosse mitose, o gameta tinha que ser diploide também, então, não. C. Organismo adulto, ele é diploide. Ok, nós somos diploides. Ele faz meiose? Sim, a gente faz meiose para formar gameta. Sim, sim, sim. O gameta é haploide? Sim. E daí eles se juntam, rola fecundação? Sim. Momento mágico, romântico da fecundação. Forma o zigoto diploide? Sim. Mitose vai dar origem a várias células que vão dar origem ao organismo adulto? Certo. A resposta correta é a letra C. É isso aí, tá, gente? Vamos só analisar a D e a E antes de passar para a questão número 2 para a gente ter certeza que a gente está fazendo o que é certo. Olha lá a letra D. O organismo adulto diploide? Sim. Faz mitose? Não, mitose mantém o número de cromossomos, já está errado, paga isso aí. E letra E, o organismo adulto diploide? Sim. Faz meiose? Sim. Para formar gametas haploides? Sim. Que fazem fecundação? Sim. Para dar origem ao zigoto? Putz, zigoto haploide? Não, o zigoto é diploide, porque para formar zigoto eu preciso de 2 gametas, N mais N igual 2N. Vamos para a próxima. Deixa eu só me organizar aqui, pegar minha próxima folhinha, minha bela folha. Enquanto isso, vocês estão com a questão aí. Vamos embora. Deu. Uma vítima de acidente de carro foi encontrada carbonizada devido a uma explosão, tá? Já é uma questão meio, né, triste. Indícios, como certos adereços de metal usados pela vítima, sugerem que a mesma seja filha, mulher, de um determinado casal. Uma equipe policial de perícia teve acesso ao material biológico carbonizado da vítima, né? Defunto carbonizado, coisa triste, reduzindo praticamente a fragmentos de osso. Então só sobrou o osso da guria. Sabe-se que é possível obter DNA em condições para análise genética de parte do tecido interno dos ossos. Então, se tu quiser saber quem é a guria, tu vai ter que ter acesso ao DNA dela. E o Enem está te dizendo que existe um tecido interno aos ossos que consegue te dar esse DNA. Continua lendo comigo. Os peritos necessitam escolher entre cromossomos autossômicos. Escreve aí no teu caderninho cromossomo autossômico para te nunca mais esquecer o que isso significa. Cromossomos sexuais, escreve embaixo de cromossomo autossômico. Ou DNA mitocondrial. Embaixo de tudo isso escreve DNA mitocondrial para te não esquecer mais o que é isso também. Então, eles têm que escolher entre esses 3 tipos de DNA. Cromossomo autossômico, cromossomo sexual ou DNA mitocondrial. Qual delas é a melhor opção para a identificação do parentesco da vítima com o referido casal? Sabe-se, entre outros aspectos, olha aí, essa parte é mais super master importante. O número de cópias de um mesmo cromossomo por célula maximiza a chance de se obter moléculas não degradadas pelo calor da explosão.
Número de cópias de um mesmo cromossomo por célula maximiza a chance de se obter moléculas não degradadas, ou seja, maximiza a chance de tu conseguir analisar DNA. Quanto mais DNA tu tiver, mais fácil vai ser tu descobrir quem é a guria. Vamos passar um slidezinho? Olha lá a pergunta, te liga na pergunta do Enem. Com base nessas informações e tendo em vista os diferentes padrões de herança de cada fonte de DNA citada, a melhor opção para a perícia seria a utilização. Pessoal, agora eu vou passar para a minha folhinha para mostrar para vocês um lancezinho aqui. Vamos botar só na folhinha. Vocês já devem ter visto uma imagem enlouquecida tipo essa daqui, tá? O que é isso aqui? Isso aqui é um esquema, tá, meio grotesco que eu fiz de algo que se chama cariótipo. Cariótipo humano. O cariótipo humano, tá, nada mais é do que uma demonstração dos 46 cromossomos que a gente tem, tá? Quando a gente fala em cromossomo, pessoal, isso é uma coisa que você tem que ter muito claro na cabeça. Cromossomo, alelo, azão, azinho, bezão, bezinho, cromátide, cromatina. Pessoal, tudo isso é a mesma coisa. DNA, tá? Claro, diferentes níveis de condensação do DNA, diferentes níveis de organização do DNA, mas é DNA no final das contas. Então, o que a gente tem aqui, pessoal, são as 46 moléculas de DNA humanas. São os 46 cromossomos. E desses 46, alguns a gente chama de autossomos e outros a gente chama de cromossomos sexuais. Se eu te disser que eu estou estudando uma característica que está no cromossomo autossômico, o que eu estou te dizendo é que essa característica está em qualquer um desses primeiros pares de cromossomos aqui, desses primeiros 22 pares de cromossomos. Porque o último par de cromossomos é o par sexual, que é geralmente aquele que a gente conhece por XX ou por XY. Esse cariótipo aqui, esse conjunto de cromossomos, eu sei que pertence a uma célula de um homem. Por quê? Porque esse cromossomo sexual pequenininho me indica que isso aqui é uma pessoa XY, tá? Se fosse uma mulher, os dois cromossomos teriam o mesmo tamanho, né? Então, o cariótipo sexual dele seria formado por cromossomos muito parecidos, se não idênticos, né? Outra coisa importante, pessoal, para vocês conseguirem analisar a partir desse cariótipo aqui. Cada um desses cromossomos, tá? Cada par de cromossomos que vocês estão vendo aqui, por exemplo, esse aqui é o par 1, par 2, par 3, par 4, tá? E assim por diante. Cada um desses pares de cromossomos que vocês estão vendo aqui, eles têm exatamente os mesmos genes. Por exemplo, se aqui eu tenho o gene A, que é responsável pela produção da enzima, sei lá, qual enzima que tu quer, qualquer uma, lactase, tá? Esse outro gene aqui também tem a mesma receita para a produção da lactase, tá? Pode ser a receita dominante ou a receita recessiva. Se for a receita recessiva, a gente diz que é azinho. Se for a dominante, a gente diz que é azão. Dizer que uma característica é dominante ou recessiva em relação à outra significa dizer que ela vai ser mais facilmente produzida pela célula do que a outra. Mas o cara que é heterozigoto, que é azão-azinho, ele tem as duas receitas, só que ele só produz a dominante. Para que a gente produza as receitas recessivas, a gente tem que ter os dois cromossomos homólogos recessivos. Ou seja, a mãe e o pai teriam que ter mandado cromossomos iguais, né? Homozigotos recessivos. Enfim, cada um desses pares de cromossomos aqui tem genes diferentes, tá? O par 1 é responsável por características de uma parte do teu corpo, o par 2 por outra coisa, o par 3 por outra coisa. Cada um deles são responsáveis por coisas diferentes, tá? Inclusive, para sexual, a obviedade do nome dele já te diz o que ele é responsável, né? Mas, enfim, por que eu tô falando isso? Porque eu queria responder uma questão para você sobre DNA. Daí, lá na questãozinha, ela te falava assim, com base nas informações e tendo em vista diferentes padrões de herança de cada fonte de DNA. Essa aqui era uma das fontes. Ele te falava assim, qual das melhores fontes seria para te pegar? Cromossomos autossômicos, cromossomos sexuais, ou então será que seria o cromossomo do DNA mitocondrial? Gente, mitocôndria, vocês estão acostumados a conhecer ela, mitocôndria, como sendo uma organela que está dentro do citoplasma celular
e que ela é responsável pela respiração celular, ela te produz um monte de energia lá na forma de ATP, biriri, biriri, bororó. Só que a mitocôndria, pessoal, quem assistiu os nossos vídeos lá da teoria endossimbiótica viu que a mitocôndria um dia foi uma bactéria e que foi incorporada, né, às nossas células eucarióticas por um acidente evolutivo, né? A teoria endossimbiótica é uma coisa muito interessante, sugiro que vocês assistam lá o videozinho de origem da vida sobre a endossimbiose. Mas como ela era uma bactéria, pessoal, ela mantém algumas características bacterianas. Inclusive, ela mantém o DNA muito parecido com o DNA das bactérias atuais. É uma única molécula de DNA, ela é circular, tá? E, enfim, e por que o Enem quis mencionar a questão do DNA mitocondrial, né? DNA MT, que a gente chama. Porque a gente, nas células, pessoal, a gente tem apenas um núcleo, né? Que tem ali as 46 moléculas de DNA da gente. Mas no citoplasma a gente tem um monte de mitocôndrias, porque a gente precisa produzir um monte de energia para a célula toda funcionar. Então, por exemplo, se eu fosse querer analisar, se eu encontrei aquele corpo carbonizado lá, peguei os ossos da guria, os ossos da menina, né? Vai ter aula de português, não posso falar feio, pelo amor de Deus. Aí, enfim, peguei os ossos da menina, né, e fui analisar aquele tecido interno aos ossos que tinha amostra de DNA. Pessoal, cada um desses cromossomos é diferente entre si, tá? E eu só tenho, digamos que eu tenha pego ali uma célula apenas, tá? Tô extrapolando, claro, vou conseguir mais, mas enfim. Contando que eu consigo apenas uma célula. Se eu optar por analisar um gene, tá? Do gene X lá que está no cromossomo 2, por exemplo, eu vou ter no máximo uma cópia desse gene em uma célula. Agora, se eu resolver analisar o DNA mitocondrial, eu vou ter vários DNAs mitocondriais no mesmo citoplasma. Por isso, se eu quiser fazer análise de DNA mitocondrial, é provável que eu tenha mais cópias dessa mesma molécula de DNA, e isso vai fazer com que eu consiga descobrir quem é o paizinho e a mãezinha da guria mais facilmente. Vamos voltar lá para a questão. Olha ali. Com base nessas informações e tendo em vista os diferentes padrões de herança de cada fonte de DNA citada, DNA autossômico, sexual e mitocondrial. Tinha que escolher entre esses três, tá? Qual é a melhor opção para a perícia analisar? Qual esses DNAs? A resposta correta, pessoal, tá logo à vista ali, olha ali, ó. Letra a do DNA mitocondrial, porque ele é transmitido ao longo da linhagem materna, tá? E pois em cada célula humana há várias cópias dessa molécula. Essa questão da linhagem materna eu não tinha comentado com vocês, mas é muito interessante, assim, naquele momento da fecundação, que eu falei pra vocês, quando o espermatozoide encontra o óvulo e tal, o espermatozoide ele só contribui com o DNAzinho dele ali lá, né? Ele passa o núcleo masculino para dentro do citoplasma feminino, né? Para dentro do citoplasma do óvulo. Ele contribui com o DNA dele e ponto. Alguns autores dizem que ele pode contribuir com os centríolos também, que é uma organela que mais tarde pode dar origem a cílios e a flagelos. Mas centríolo não tem DNA, então, analisando o centríolo que tem dentro da célula de alguém, eu não sei quem é o pai, né? Eu preciso de DNA para saber quem são os pais. Como as mitocôndrias que tem dentro de ti, dentro de mim, dentro de todo mundo, né, sempre vem do óvulo, a gente sabe que o DNA mitocondrial nosso é igual ao das nossas mães, porque ele é transmitido de óvulo a óvulo, né, ao longo de toda a linhagem materna. Então, a letra A tá ótima. Se eu analisar o DNA mitocondrial, eu sei pelo menos quem é a mãe dela, né. Vamos para a letra B, só para ver por que as outras estão erradas. Ai, meu Deus, tem que ir rápido. Rapidinho. Do cromossomo X, pois a vítima herdou 2 cópias desse cromossomo. De novo, pessoal, tudo bem, a mulher é XX a guria, né? Só que ela, de novo, só tem 2 cromossomos X. Daí me dá problemas, né? Aquela coisa. Quanto tempo eu tenho? Tô sendo xingada aqui, gente, mas tudo bem, eu vou conseguir. Vamos lá. Letra C. Tá, mas só complicando. Me enrolei. Só completando. O que eu queria dizer sobre o cromossomo X. Por mais que ela seja mulher e que ela seja XX, ou seja, por ser ela tenha 2 cromossomos X, de novo, ela tem mais mitocôndrias dentro do citoplasma, tá? Então, com várias mitocôndrias, vários DNAs mitocondriais. Apenas 2 cromossomos X não vale a pena. C, do cromossomo autossômico. São vários cromossomos autossômicos, pessoal. Cada um deles tem genes diferentes. Então, eu só vou ter uma cópia, tá? Não vai me dar muito certo isso aqui.
do cromossomo autossômico, pois esse cromossomo apresenta maior quantidade de material genético quando comparado aos nucleares. Gente, os cromossomos autossômicos, eles estão no núcleo, tá? Tá bizonha essa alternativa. Letra D. Do cromossomo Y, pois em condições normais, gente, era uma guria. Mulher não tem cromossomo Y, tá? Não tem. Ponto final. Esquece o resto. Letra E. De marcadores genéticos em cromossomos autossômicos, pois esses, além de serem transmitidos pelo pai e pela mãe, estão presentes em 44 cópias por células, e os demais em apenas uma. Tá, pessoal? De novo aquela questão, os cromossomos autossômicos têm genes diferentes e eles não vão conseguir ser muito sequenciados, não vai conseguir várias cópias desses mesmos genes, é mais fácil pegar o DNA mitocondrial mesmo. Vamos passar para 3 antes que eu apanhe. Questão 3, pessoal. Em 1999, a geneticista Emma Runner desenvolveu um experimento no qual ratas prenhes foram submetidas a uma dieta rica em vitamina B12, ácido fólico e soja. Os filhotes dessas ratas, apesar de possuírem o gene para a obesidade, não expressaram essa doença na fase adulta. A autora concluiu que a alimentação da mãe durante a gestação silenciou o gene da obesidade. 10 anos depois, as geneticistas Eva Jablonka e Gal Raz, bem bonitos os nomes delas, listaram 100 casos comprovados de traços adquiridos e transmitidos entre gerações de organismos, sustentando assim a epigenética, que estuda as mudanças na atividade dos genes que não envolvem alterações na sequência do DNA. Cara, isso é bem lamarquista, mas também é bem geneticista, né? Tu vê que tu tem ali uma comprovação geneticista. A ratinha, ela foi alimentada com uma ração especial e os filhos dela, em função de hábitos da mãe, não apresentaram uma determinada característica, né? Isso é bem lamarquista, pessoal. É bem o que o Lamarck dizia pra gente, né, da lei do uso do desuso e da transmissão das características adquiridas. Tipo, o que é a lei da transmissão das características adquiridas? É tipo, eu vou pra academia agora, vou ficar fortona, vou me encher de músculo, tal, bíceps, tríceps, e daí quando eu tiver um neném, porque eu treinei a vida inteira, eu tenho grandes músculos, meu neném vai nascer fortão. Essa era a ideia do Lamarck, né? Transmissão das características adquiridas. Só que a gente sabe que não rola, né? Não é bem assim. A gente acreditou o tempo inteiro que tu só conseguiria transmitir para os teus filhos características que estão escritas no teu DNA, né? Então, são hereditárias. Só que a epigenética, que é essa coisa que o Enem está te trazendo, está falando exatamente o contrário. Um hábito que a mãe teve durante a vida mudou a expressão dos genes do filhote dela, tá? Então, apesar deles serem geneticamente programados para serem gordinhos, eles não expressaram o gene da obesidade, por causa da alimentação da mãe. Isso é epigenética. Olha ali a última frase que ele te diz. A epigenética estuda as mudanças na atividade dos genes que não envolvem alterações na sequência do DNA. O gene continua o mesmo, mas a expressão dele vai ser diferenciada. Vamos ver o que pode acontecer. Passa um slide, vamos lá. Alguns cânceres esporádicos representam exemplos de alteração epigenética, pois são ocasionados por... Bom, a gente viu que para ser, segundo o próprio Enem, para ser uma alteração epigenética, pessoal, a gente teria que ter uma alteração que não envolva modificação na base nitrogenada, né, na sequência do DNA. Deixa eu só voltar um slidezinho. Ali, olha só. A epigenética estuda as mudanças na atividade dos genes que não envolvem alteração na sequência do DNA. Então, se tu te lembrar, a sequência de DNA tem aquela sequencinha de bases nitrogenadas. Tipo, o que é um gene? Adenina, timina, guanina, citosina, né? São várias bases nitrogenadas em sequência, isso forma um gene. A epigenética estuda a mudança nas atividades do gene que não envolve alteração dessa sequência. Vamos ver qual das opções abaixo discriminadas poderiam ser explicadas pela epigenética, tá? Olha lá. Aneuploidia do cromossomo sexual X. Vamos passar para a folhinha. Gente, uma aneuploidia nada mais é do que uma mutação cromossômica numérica. Isso quer dizer que a pessoa tem algum erro, tá? Ela tem um cromossomo a mais ou um cromossomo a menos. E geralmente esses erros foram feitos durante a meiose, tá? Eu botei aqui espermatozoidezinhos, mas poderiam ser óvulos. Se acontecer algum problema lá na meiose, tipo, eu não separei os cromossomos na meiose 1, ou
na meiose 2, eu sempre vou formar células que têm um número errado de cromossomos. Tipo, era para eu terminar com células que tinham um cromossomo cada um, né? E aqui, por exemplo, eu acabei com células que têm 2 cromossomos cada um, aqui não tem nenhum para aquele locus gênico, né? Aqui, pessoal, ó, houve separação normal de cromossomos homólogos na meiose 1, tu pegou o par de cromossomos homólogos, separou. Beleza, aqui deu tudo certo na meiose 1. Daí, na meiose 2, uma das células conseguiu separar as cromátides irmãs, deu certo, deu certo. Só que essa célula daqui não conseguiu separar as cromátides irmãs, de forma que um dos espermatozoides ficou com 2 cromátides iguais e o outro ficou sozinho. Por que isso é uma mutação, pessoal? Pensa comigo, se esse espermatozoide aqui conseguir fecundar um óvulo normal, que é haploide, né, isso aqui vai formar, por exemplo, um zigoto que tem, ao invés de 2 cromossomos para aquele gene, 3. Né? Uma pessoa com essa característica, ela seria uma pessoa trissômica. Trissomia, isso aqui seria uma trissomia. E se esse espermatozoide aqui, que não conseguiu herdar nenhuma cromátide dali, for fecundar um óvulo, ele vai dar origem a um zigoto que tem apenas um cromossomo daquele par. Esse cara aqui vai ter uma monossomia. Tá? Tem vários exemplos de síndromes, né, que são derivadas desses problemas da não disjunção dos cromossomos durante a meiose. O Down é a trissomia do cromossomo 21, né? Então, deixa eu só pegar aquele negócio para mostrar para vocês aqui. Por exemplo, ó, esse aqui é o nosso cariótipo que a gente tinha visto na questão anterior, tá? Então, lá no par 21, por exemplo, tu teria, ao invés de 2 cromossomos, tu teria 3, né? Então, tu teria um cromossomo a mais, isso é um problema da síndrome de Down que vocês conhecem. Síndrome de Patau é trissomia do 13. O Edwards é trissomia do 18. O Turner é uma monossomia do cromossomo sexual. É uma pessoa que é X0, ela não é XX nem XY, é X nada, né? Geralmente se desenvolve como uma menina, né, que não desenvolve bem os ovários, nada direitinho e tal, ela é infértil, ela é estéril, parece uma criança. Né? E o Klinefelter também é na verdade aqui é uma trissomia, né, do cromossomo sexual, uma pessoa que tem 2 cromossomos X e um Y. Apesar de ter 2 cromossomos X, o cromossomo Y tem um gene chamado SRY, que é o gene responsável pela masculinização. Então pode ter quantos X quiser aqui atrás, que se tiver um Y só, a gente diz que é homem. Claro que vai ser um homem também com dificuldades reprodutivas, na maioria das vezes ele vai ser estéril. Vamos voltar lá para a alternativa do nosso querido slide. Voltamos. Olha lá. Olha para as opções. Aneuploidia do cromossomo sexual X. A gente viu que isso gera uma mutação. A gente vai ter sequências a mais do que a gente costumava ter. Né? Então, isso não seria explicado pela epigenética, já que a epigenética não deve haver alterações em sequências. Né? No caso da aneuploidia, tu poderia ter sequências a mais ou a menos. Na poliploidia, pessoal, a gente teria uma pessoa que, ao invés de diploide, é triploide, tetraploide, sabe? Então, também teria sequências a mais que a gente nem imagina o que seria. Letra C. Mutação em genes autossômicos com expressão dominante. Falou em mutação, tu vai ter alteração na sequência de bases nitrogenadas. Então, não é epigenética. Letra D. Substituição no gene da cadeia beta da hemoglobina. Não interessa qual seja o gene, não interessa o que faz a hemoglobina, interessa que se tu substitui o gene, tu tá mexendo na sequência de DNA. Então, a epigenética não sustenta a hipótese levantada pela letra D. E na letra E, inativação de genes por meio de modificações nas bases nitrogenadas. Olha, pessoal, essa daqui tá meio ruim, assim, eu sei que a gente marca essa daqui meio que brigando, assim, com a questão, mas é essa, tá, pessoal? Porque quando a gente fala em modificações em bases nitrogenadas, a gente geralmente tende a pensar em, eu tô trocando uma adenina por uma timina, isso é uma mutação. Isso sim é uma modificação. Só que a inativação, pessoal, ela pode ser causada por algo que não interfere na sequência do gene. Como, por exemplo, a adição de um grupamento metila, tá? Ou então, uma proteína que se liga à sequência do gene, né, sem alterar ela, só fica grudadinha ali. E o simples fato dessa substância estar ali presente do ladinho do gene impede que a DNA polimerase consiga transcrever e mesmo duplicar essa sequência de DNA.
Então, a letra E, sim, é sustentada pela epigenética, tá? Um grupamento metila qualquer pode impedir a transcrição e a tradução, certo? Vambora, vamos para a próxima. O que tu tá rindo aí, Corleta? Tá bom o chat? Ele tá rindo sozinho aqui. 4, vambora para a questão 4. Deixa eu ajeitar o meu negocinho aqui. Vambora. Tcharam. Não é de hoje que o homem cria artificialmente variedades de peixes por meio da hibridação. Essa é uma técnica muito usada pelos cientistas e pelos piscicultores, porque os híbridos resultantes, em geral, apresentam maior valor comercial do que a média de ambas as espécies parentais, além de reduzir a sobrepesca no ambiente natural. Gente, eu não gosto dessa questão. Não gosto porque, né, quando a gente estuda o que é uma espécie, a gente estuda várias definições do termo espécie, né? E a definição biológica do termo espécie é a seguinte: se tu conseguir cruzar dois indivíduos diferentes e dessa cruza tu tirar um descendente fértil, significa que esses dois parentais aí que tu cruzou, eles não são de espécies diferentes. Tá, pessoal? Então tem que ter cuidado com isso. Segundo a explicação biológica do termo espécie, se eles cruzam e deixam descendentes férteis, esses animais eles não são de espécies diferentes, eles são da mesma espécie, ok? Poderiam ser de raças diferentes, enfim. Anyway, vamos ver a pergunta. Deixa nos dois, vamos lá. Olha lá. Sem controle, esses animais podem invadir os rios e os lagos naturais, se reproduzir e... Bom, a pergunta está se referindo aos híbridos, né? Vamos dizer aqui o que aconteceu. Digamos que essa aqui era a espécie de peixe 1, eu estou engolindo, tá? Que isso aqui é uma espécie. Essa aqui é a espécie de peixe 2. Eles cruzaram, aquele momento super romântico e tal, e deram origem a um híbrido, que tem um valor comercial melhor, segundo essa enunciado do Enem aí. Esse cara aqui, pessoal, é uma espécie desconhecida no ecossistema natural, tá? Isso é um caso de introdução de espécies. Ele pode vir a competir com as espécies nativas, né, com as espécies parentais dele, por recursos, enfim, por sei lá, qualquer coisa, comida e tal. E a diferença é que ele muito dificilmente vai ter um predador, né, porque ele não é natural dali. Então ele pode competir com os outros e ele não vai ter a mesma pressão, né, ambiental que sofrem os dois parentais. Então vamos ver. Sem controle, esses animais podem invadir os rios e os lagos naturais, se reproduzir, e o que poderia acontecer se esses caras aqui se reproduzissem em um ambiente natural? Letra A. Originar uma nova espécie poliploide. Gente, se ele está cruzando com ele mesmo, sei lá, né? É meio difícil dele dar origem a uma outra espécie, meio surreal essa alternativa. Vamos para a letra B. Substituir geneticamente a espécie natural. Substituir geneticamente a espécie natural. Se a gente passar a pensar nisso daqui, pessoal, no ponto de vista de que ele pode ganhar na competição por recursos com desses outros dois caras aqui, sim, esses dois caras podem sumir do ecossistema e ele vai acabar substituindo eles nesse ecossistema, né? Mas vamos ler as outras, olha lá, letra C. Ocupar o primeiro nível trófico. Pelo amor de Deus, primeiro nível trófico, quem ocupa são os seres que são autótrofos, tá? Os quimiosintetizantes, fotossintetizantes. Peixe é bicho heterótrofo, ele nunca vai estar no primeiro nível trófico, tá? D. Impedir a interação biológica entre as espécies parentais. Sei lá, só se ele quiser ficar aqui no meio, e daí eles não se comunicam mais, e daí ele vai ficar ali para sempre, tipo, meio surreal, né? Não. Letra E. Produzir descendentes com o código genético modificado. Gente, isso é impossível, tá? O código genético, lembra aquela tabelinha lá que a gente estudou em biologia molecular, que era aquela batalha, era tipo uma batalha naval. Daí tu tinha, tipo, a adenina na primeira base, era a primeira base do códon, a uracila era a segunda base do códon, e a guanina era a terceira base do códon. Daí a UG dava fenilalanina. Lembra desses negócios? O código genético, pessoal, ele é universal, tá? O código genético é o que o ribossomo utiliza para saber qual é o aminoácido que ele incorpora, tá? Então, é impossível haver alterações em código genético, tá? Esses bichos não vão... É universal, todas as espécies têm o mesmo código genético. O que eles podem fazer enfim, alterar genoma, tá? Genoma, sim, código genético, não,
Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Vamos para a próxima questão. 5. 5. Aqui. Sem controle. Deu. De novo, muitas espécies de plantas lenhosas são encontradas no Cerrado brasileiro. Para a sobrevivência nas condições de longos períodos de seca e queimadas periódicas próprias desse ecossistema, essas plantas desenvolveram estruturas muito peculiares. Gente, Cerrado, tá, é um ecossistema muito tá? Ele é conhecido como Fênix. Por quê? No Cerrado, a gente tem um fenômeno natural, que é o de queimadas, tá? Naturalmente, aproximadamente de 7 em 7 anos, o troço todo pega fogo, tá? Não chove muito lá, é muito seca a atmosfera lá e ocorrem incêndios naturais. E por incrível que pareça, depois que dá uma queimada assim horrorosa lá no Cerrado, começam a surgir flores, começam a germinar sementes, começam a aparecer aves para comer os frutos, as sementes, é uma coisa incrível. Por isso que a gente chama de fênix, a fênix do Cerrado, né, as plantas de lá, porque elas realmente surgem depois do fogo, né, ressurgem depois das cinzas, como a ave mitológica lá. Mas, enfim, essas plantas elas têm uma série de adaptações para conseguir viver no Cerrado brasileiro, que fica na região central do Brasil. Por exemplo, a casca das árvores, né, tem um monte de suber. São cascas grossas mesmo, tá? Tem uma árvore normal, com tronco grosso e tal, lá é uma coisa assim absurda, é um tronco extremamente espesso para que quando bater o fogo, os órgãos internos da árvore estejam protegidos, né? Não tenha dano no xilema e no floema. Outra coisa, as sementes dela têm um tegumento muito forte. Tegumento? Para quem não lembra o que é tegumento é a casquinha das sementes. Tem algumas sementes lá que tem uma casca tão grossa, que ela só germina depois que o fogo passa em cima, amolece essa casca e daí sim ela vai conseguir absorver água para fazer a plantinha germinar. Então, tem plantas que precisam do fogo para germinar, né? Uma coisa incrível. Vamos voltar lá para a questão para ver quais são as alternativas. As estruturas adaptativas mais apropriadas para a sobrevivência desse grupo de plantas nas condições ambientais do referido ecossistema são: essas plantas elas têm que sobreviver ao fogo, tá? Ao fogo. Presta atenção. Letra A. Casca fina, pessoal. A árvore vai perder xilema, vai perder floema, vai danificar os órgãos internos, a árvore vai pro saco. Não dá. Letra B. Caules estreitos e retilíneos. De novo, né? A gente precisa de algo forte para sobreviver ao fogo. Letra C. Folhas estreitas e membranosas. O que é uma coisa membranosa? Pensa numa membrana. Membrana é uma coisa grossa, uma coisa forte? Não, né? Uma membrana é uma coisa membranosa, né? Uma coisa, sei lá, me ajuda. Uma coisa fina, né? Uma coisa fina. Tá? Então, não, também não sobreviveria, né, a uma queimada. Agora, olha lá, letra D. Gemas apicais com densa pilosidade. Vamos voltar aqui pro meu desenho. O que é uma gema, tá, pessoal? A gente já falou sobre isso lá nos vídeos de botânica. Digamos que tu tem aqui uma plantinha e tal, bem bonita, biriri, biriri, bororó, e aqui, na pontinha dela, ela tem uma gema apical. A gente tem uma gema apical no caule e uma gema apical na raiz. Essas gemas apicais são super importantes, porque elas estão envolvidas na produção de mais células para fazer essa planta crescer, para baixo e para cima, né? Então, se eu queimar essa gema apical aqui, a planta não cresce mais, né? Ou até cresce, mas ela cresce para os lados a partir das gemas laterais. Vai ser muito difícil o desenvolvimento de uma planta dessa maneira, né? Então, se eu quiser proteger a minha gema apical para continuar crescendo para cima, tá? Eu preciso proteger ela muito, como é o que diz na letra D, que a gente vai ver agora. Gema apical com densa pilosidade. Cara, tu não sabe nem o que é pilosidade, tá? Mas tu sabe que é denso. Então já desconfia que essa é a resposta certa. E daí quando tu olha para a letra E, diz ali, raiz superficial, em geral, aérea. Raiz superficial vai estar perto do solo, vai estar perto do fogo, vai ser queimada, a planta não suga mais água, a planta morre. Então a letra E é absurda, não pode, tu fica com a letra D. E densa pilosidade, pessoal, pilosidade vem de pelo, né? Então são muitos pelinhos assim que envolvem essa estrutura, essa gema, né, para evitar que ela tenha contato com o fogo. Então, essa daí, vamos para número 6. Questão 6, enunciado.
A pílula anticoncepcional é um dos métodos contraceptivos de maior segurança, sendo constituída basicamente de 2 hormônios sintéticos semelhantes aos hormônios produzidos pelo organismo feminino, o estrogênio e a progesterona, indicados por E e P. Em um experimento médico, foi analisado o sangue de uma mulher que ingeriu ininterruptamente um comprimido desse medicamento por dia, né, durante 6 meses. Daí ele te dá um monte de gráfico no próximo slide, tá? E pergunta qual deles será que representa que os anticoncepcionais fazem. Eu fiz um desenho muito infeliz aqui, uma brincadeirinha, tá? Anticoncepcional. Eu tentei desenhar uma cartelinha de anticoncepcionais. Ficou horrível. Daí depois eu escrevi anti e fiz um neném pra você lembrar que anti-baby, anticoncepcional, é pra evitar a concepção. Anti-baby, Tá, beleza, vamos voltar pro meu... Esquece, Andressa, passa pros gráficos, que, né, vamos fazer uma aula séria. Passa pro gráfico... Gráfico, cadê você? Aqui. Esses são os gráficos. O que os anticoncepcionais diários fazem com o nosso corpo, tá? Pessoal, é o seguinte, as mulheres, elas têm diferentes ciclos acontecendo dentro dela ao mesmo tempo para coordenar o ciclo menstrual dela, tá? O que acontece? Deixa eu voltar aqui para minha figurinha. Volta para a figura, por favor, corletinha. Isso aí, valeu. Eu vou fazer um desenho aqui, tá? Não ri, tá? Do meu desenho. Isso aqui é um ovário, isso aqui é outro ovário. Aí aqui, ó, a gente tem as trompas de falópio. As trompas de falópio vão dar lá no útero, e daí o útero tem para baixo dele, né, tem o canal vaginal, aqui é o colo do útero, e aqui, enfim, né, a entrada da vagina, onde tem o ímen. O ovário, pessoal, ele tem nós mulheres, né, a gente nasce com vários ovócitos prontos, tá? A gente chama eles de ovócitos primários. Por quê? A gente, ao contrário dos guris que produzem espermatozoide todo santo dia, a gente já nasce com todos os nossos ovócitos com a meiose iniciada, tá? Então, o que acontece? Esses ovócitos, eles nascem todos parados em meiose 1, lá na prófase 1, tá? E aí, o que acontece? A cada mês, a gente tem que amadurecer esses ovócitos para eles conseguirem dar origem a um óvulo, tá? Só que a cada mês a gente começa a amadurecer cerca de 12 ovócitos, mais ou menos. E a gente só começa a amadurecer esses ovócitos porque o eixo hipotálamo-hipófise, ele libera um hormônio chamado FSH. FSH se chama hormônio folículo estimulante. É uma abreviação do termo em inglês. Esse FSH, ele inicia o amadurecimento de 12 folículos. Folículos são células especiais que tem dentro dos ovários, tá? Que protegem o ovócito primário. Tá? Então, eu vou amadurecer cerca de 12 desses folículos. E conforme eles vão amadurecendo em resposta à alta concentração de FSH, o ovócito primário vai se transformando e tal, e vai amadurecendo até que ele atinge um estágio que a gente chama de ovócito secundário, tá? Que é quando ele para de novo a meiose, mas aí ele para já na meiose 2, lá na etapa de metáfase 2. E aí, pessoal, quando ele atinge esse estágio, geralmente dos 12 ovócitos que iniciaram o processo de amadurecimento, apenas um deles consegue completar esse desenvolvimento. E ele tem que ser ovulado, ele tem que sair do ovário e ir lá para a trompa de falópio, onde ele vai ficar lá pacientemente esperando o espermatozoide chegar. Aí o que acontece? Durante toda essa fase assim, de amadurecimento e tal, de sair da prófase 1, passar por todas as etapas, chegar na metáfase 2, essas células foliculares que estão em volta do ovócito primário, elas também vão amadurecendo. E elas, enquanto acontece esse amadurecimento, elas começam a produzir um hormônio chamado estrogênio. O estrogênio, ele age na parede do útero, que se chama endométrio, e faz com que ele inicie o seu espessamento. Ele vai ficando cada vez mais grossinho, tá? Depois que acontece a ovulação, e a ovulação só acontece por causa do eixo hipotálamo-hipófise de novo, ele vai fazer um pico de liberação de hormônio luteinizante, que a gente chama de LH. Então, o eixo hipotálamo-hipófise manda o LH subir, o LH sobe, e quando o LH sobe, o ovócito secundário é liberado na trompa de falópio.
Só que aquelas células foliculares, elas permanecem dentro do ovário, elas formam uma estrutura que a gente chama de corpo lúteo. O corpo lúteo são essas células foliculares amadurecidas e elas produzem um segundo hormônio que a gente chama de progesterona. A progesterona vai manter a parede do endométrio desenvolvida, tá? Enquanto o zigoto não chega para se prender aqui, tá? O que vai acontecer? Esse ovócito ele vai conseguir ficar viável ali por uns 3, 4, 5 dias, depende da mulher, né? Aí ele vai ficar ali paradinho ali na trompa de Falópio, bem feliz e faceiro e tal. Se acontecer a fecundação, os espermatozoides vão vir, vão nadar e tal, vão chegar lá no óvulo, vai acontecer a fecundação. O zigoto vai se transformar em mórula em blástula, enfim, o desenvolvimento embrionário começa e o embrião se desenvolve dentro dessa parede espessada, né, do endométrio, que eu estava falando para vocês. Então, se ocorrer a gestação, esse corpo lúteo ele vai ter que manter níveis constantes de estrogênio e progesterona. Para quê? Para que não aconteça a menstruação. A menstruação nada mais é do que uma dispensação, se é que existe essa palavra, uma dispensa. Tu joga o óvulo que não foi fecundado fora, tá? Na real é isso. Tipo, se tu não usou o óvulo, beleza, a gente joga fora o óvulo, joga fora junto todo o endométrio que também não foi utilizado. Isso é menstruação fisiológica, né? Então, o que acontece? Quando a mulher tá grávida, ela tem que manter níveis de estrogênio e progesterona para que não aconteça essa descamação e o neném não se perca, né? Para que ele fique ali grudadinho e tal, produza placenta, depois vem o HCG, aquela coisa toda. O que o anticoncepcional tenta fazer, tá? É imitar uma gravidez, tá? Ele engana a hipófise, obrigada, com níveis constantes de estrogênio e progesterona. Se eu manter níveis constantes de estrogênio e progesterona, a hipófise vai achar que eu tenho que manter o endométrio desenvolvido, né? O eixo hipotálamo-hipófise não vai dar o pico de LH aquele. Se aquele pico de LH não acontecer, não vai acontecer a ovulação. Se não acontecer a ovulação, não tem como ficar grávida. Tá? Então, a resposta correta, pessoal, é a letra A, certo? Quando a gente mantém níveis constantes de estrogênio e progesterona, a gente não ovula. Nessa imagem aqui que eu trouxe para vocês, pessoal, eu mostro 2 ciclos, tá? O ciclo ovariano com desenvolvimento normal, tá? Que aí tu teria que, os ovócitozinhos primários, eles vão amadurecendo, aqui teria o ovócitozinho dentro das células foliculares, tal, lá no 14º dia, esse ovócito ele é liberado, ele fica lá na trompa de Falópio e as células foliculares ficam dentro do ovário formando o corpo lúteo que vai produzir o estrogênio e a progesterona. Quando a gente toma o anticoncepcional, desde o primeiro dia do ciclo, pessoal, a gente mantém níveis constantes de progesterona e estrogênio, por mais que tu não tenha mais corpo lúteo, tá? E aí o que acontece? O teu eixo hipotálamo-hipófise nunca vai te dar um pico de FSH para te amadurecer os teus folículos, certo? Tu não vai amadurecer o folículo, tu também não amadurece os teus ovócitos. Então, durante todos os teus 28 dias do ciclo, tu não vai apresentar amadurecimento das células femininas, tá? Suspende o uso do anticoncepcional no 28º dia, vai ficar menstruada, faz aquele intervalo de 7 dias ali e já era, certo? Bom, a resposta correta, portanto, é a letra A, mas eu trouxe para vocês só mais um gráficozinho antes que me matem aqui, porque eu tô demorando muito. Para mostrar a diferença, tá? Do ciclo feminino normal, de mais ou menos 28 dias. Isso aqui é uma média. Tem mulher que tem ciclo mais curto, tem mulher que tem ciclo mais longo. Em um ciclo ovariano normal, tá? A gente produziria ali, pelo 9º dia, um certo pico de estrogênio, né? E mais tarde a gente produziria um pico de progesterona. Esse estrogênio ele ia desenvolver a parede do endométrio e o pico de progesterona ia manter o endométrio desenvolvido até que chegasse o neném lá. Como lá tu tá tomando desde o primeiro dia do teu ciclo lá, o primeiro dia que tu menstruou é o primeiro dia do ciclo. Tá tomando estrogênio e progesterona já via oral? Isso também vale para os injetáveis e para o anel vaginal e todas as outras formas de anticoncepcional. A partir mais ou menos do 5º dia, eles começam a fazer efeito e eles começam a liberar grandes níveis de estrogênio e progesterona, né? Na verdade, níveis não é grandes, mas enfim, concentrações constantes de estrogênio e progesterona. Isso faz com que o teu eixo hipotálamo-hipófise entenda que tu, né, não precisa de picos de FSH e nem de LH. E aí tu não tem como ovular e aí tu não fica grávida, certo? Então, letra A, nossa respostinha. Vamos para a próxima. Questão 7.
Vamos lá. Deixa eu só tomar uma água, peraí. Obrigado. A imagem representa uma ilustração retirada do livro de Muto Cortes. Isso aí. Da autoria do médico inglês que fez importantes contribuições para o entendimento no processo de circulação do sangue no corpo humano. No experimento ilustrado, Harvey, após aplicar um torniquete A no braço de um voluntário e esperar alguns vasos incharem, pressionava-os em um ponto, H. Mantendo o ponto pressionado, deslocava o conteúdo de sangue em direção ao cotovelo, percebendo que um trecho do vaso sanguíneo permanecia vazio após esse processo, HO. Vamos passar um slide. Não entenderam nada, tá aqui a imagem, tá? Então aqui tá o trecho... Aqui tá o ponto H, que ele tinha falado de um vaso sanguíneo, aqui tá o ponto O, de outro vaso sanguíneo, aqui tá o tal do torniquete, tá? Deixa eu só voltar um slidezinho agora para ficar um pouquinho mais claro. Olha ali, no experimento ilustrado, Harvey, após aplicar um torniquete, ficava em cima do cotovelo, né, o torniquete A, no braço de um voluntário esperar alguns vasos incharem, vasos sanguíneos, né, ficam inchadinhos porque enche de sangue, não consegue passar porque o torniquete está prendendo sangue dentro daqueles vasos sanguíneos. Pressionava-os em um ponto H. Mantendo o ponto pressionado, ele deslocava o conteúdo de sangue em direção ao cotovelo, percebendo que um trecho do vaso sanguíneo permanecia vazio após o processo HO. Aí tu olha pra cá. O cara enfiou o dedo no ponto H, tá? Depois que tinha o torniquete aqui. E aí ele puxou. Tu viu que ficou inchadão aqui, né, a veia do cara. Enfiou o dedão aqui, puxou o sangue que tava aqui em direção ao O, né? E ele viu que essa região HO aqui ficou vazia. O que indica, provavelmente, que o sangue está vindo de cá para lá e não de lá para cá. Porque ele manteve o ponto H pressionado. Se ele soltar aqui o ponto O, pessoal, o sangue não vai voltar para trás, ele vai continuar indo para frente, tá? Algumas pistas me indicam que eu estou falando aqui de válvulas venosas, tá? Primeiro, esses vasos sanguíneos mais externos ao nosso corpo se tratam de veias, tá? Então, são vasos venosos. O Corleta, nesse momento, está fazendo experimento no seu próprio braço. Eu queria poder mostrar isso para vocês nesse instante. Tá engraçado. Mas, enfim. Segundo, pessoal, as veias, a gente sabe que as veias, elas levam o sangue em direção ao coração, tá? Como o coração tá para lá do braço e não para cá, porque para cá só tem dedo, né? O fluxo sanguíneo realmente ele é dos dedos em direção ao peito, porque o coração tá para cá, né? Então, se ele manter esse ponto aqui pressionado, o sangue não vai voltar, porque ele tá indo em direção ao coração e esse trecho realmente vai permanecer vazio. Só no momento que ele tirar o dedão daqui, vai encher o vaso sanguíneo de novo, certo? Então, a gente tá falando de válvulas venosas. Circulação linfática, pessoal, faz parte... o sistema linfático, ele é um sistema de vasos que ele caminha meio que junto, assim, com o sistema cardiovascular. Quando as artérias se transformam em capilares sanguíneos, que são vasos sanguíneos muito mais finos que as próprias artérias, um pouco de plasma acaba meio que escapando assim do vaso sanguíneo, né? E aí, isso acaba formando um líquido dentro dos tecidos que a gente chama de líquido intersticial. E aí o que acontece? Ele não pode ficar armazenado lá nos teus tecidos, senão tu vai ficar inchado, né? Tipo o que acontece na elefantíase, né? Elefantíase. Então, tu não pode ficar inchadão. Para que tu não fique inchadão, tu tem esses vasos linfáticos que vão sempre perto dos capilares sanguíneos e eles conseguem meio que drenar esse líquido intersticial. O interessante é que esses vasos linfáticos, eles têm umas bolinhas, assim, umas dilatações que a gente chama de linfonodos. E nesses linfonodos a gente tem várias células de defesa do nosso corpo que acabam meio que fazendo uma varredura nesse líquido que tem ali dentro do sistema linfático, vendo se tem uma bactéria, algum negócio e tal. Resposta imunológica, né? Contração cardíaca, nada a ver, porque que eu saiba o coração não fica no braço. Transporte de gases, o sangue faz transporte de gases, mas não é isso que esse experimento está mostrando pra gente, né? E pressão arterial não poderia ser, porque as artérias, elas são mais internas, tá, pessoal? Não dá pra ver a artéria aí no braço, não. Elas são de um calibre mais grosso também, elas pulsam porque elas têm musculatura lisa em volta, então não é. Questão 8, juro que tô acabando, daqui a pouco vocês já podem dormir, tá, gente? Questão 8, vambora. Essa é legal.
Em certos locais, larvas de moscas, criadas em arroz cozido, são utilizadas como iscas para pesca. Alguns criadores, no entanto, acreditam que essas larvas surgem espontaneamente do arroz cozido. Tu lembra da biogênese, da abiogênese? Acho que uns 2 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar no Me Salva, foi o primeiro vídeo que eu gravei aqui, foi sobre isso. Tá lá na Origem da Vida, uma vergonha aqueles vídeos, tem que fazer tudo de novo. Mas enfim, vamos lá. Então, é a biogênese. Os caras, eles acreditavam que a vida ela podia surgir do nada na matéria não viva. Tem uma matéria orgânica apodrecendo ali no canto, daí surge um verme. A coisa podre deu origem a um verme, né? Não, isso é abiogênese. A gente sabe hoje em dia que a melhor explicação para a vida é a explicação biogênica, tá? Mas, enfim. Essa teoria começou a ser refutada. Refutada significa ser afastado, ser excluído, não é, sabe, não é isso. Essa teoria começou a ser refutada pelos cientistas ainda no século XVII, a partir dos estudos de Redi e Pasteur, que mostraram experimentalmente que... Vamos voltar aqui para as minhas folhinhas. Redi e Pasteur. O senhor Redi era um cara muito peculiar. O senhor Redi, eu não sei dizer para você se ele observava cadáveres em decomposição ou se contaram para ele que nos cadáveres em decomposição surgiam vermes, tá? Não vou inventar a história para vocês, mas enfim. O fato é que ele tinha esse conhecimento. Isso estava na cabeça dele. Cadáveres dão origem a vermes, né? E ele acha que não. Ele acha que é impossível um cadáver dar origem a vermes. E ele quis provar que o verme só surge se tiver um outro bicho antes dele, né? Pai e mãe, aquela coisa toda. E aí, o que ele fez? Para provar que essa teoria abiogênica da geração espontânea aí era uma fraude, ele não pegou um monte de cadáver, espalhou pela cidade para fazer a experiência, né? O que ele fez, na verdade, foi pegar vários frascos, né? Vários potinhos, e dentro de cada um desses potinhos ele tocou ali um pedaço de carne. Botou um pedaço de carne dentro de cada um deles. Alguns deles ele cobriu com gaze, tá? E outros ele deixou aberto. O que ele pensou? Ele já tinha observado esse tipo de situação antes. E ele achava, pessoal, que isso tudo tinha a ver com insetos, bugs, tá? Porque o que ele tinha observado? Que em corpos em decomposição, geralmente, ocorre a atração de insetos. Né? Eles vão lá porque eles querem se alimentar do cadáver que tem decomposição. Invariavelmente, eles colocam ovinhos em cima do cadáver em decomposição. E o que ele viu foi o ciclo de vida dos insetos, que até então não era muito conhecido, né? Alguns insetos, como é o caso das moscas, ele tem um ciclo de vida que a gente chama de holometábulo. Eles passam por uma fase de transformação completa, que é tipo aquilo que acontece com a borboleta. Tipo, tu põe um ovinho, do ovinho sai uma larva, a larva, no caso da borboleta, é uma lagarta, né? A lagarta forma uma pupa, da pupa sai uma borboleta. A mosca é bem parecido com isso, é holometábulo também. Elas colocam ovinhos, dos ovinhos saem os tais vermes, né, que a gente sabe que não são vermes, isso aqui agora a gente sabe que são larvas, né, uma fase do desenvolvimento embrionário deles. E essas larvinhas, quando elas estiverem adultas, elas dão origem aos insetos, né. Então, como não houve surgimento dos tais vermes nos potes aonde a gente manteve tapado com gaze, isso provou que os insetos só surgiriam se tivessem insetos anteriores, e que os vermes, na verdade, não eram vermes, eram larvas. Então, ele derrubou a teoria abiogênica. Opa, peraí, voltei, tô aqui com vocês de novo, que susto. Muito bem. Quando eu quase teve um ataque cardíaco aqui também. Mas era isso que eu queria falar pra vocês. Tá? Eu quero voltar pro slide agora. E voltar mais um. E aí, olha ali a pergunta. Essa teoria começou a ser refutada pelos cientistas ainda no século XVII, a partir dos estudos do Redi e do Pasteur. Tá, o Redi eu contei pra vocês quem era. Agora, o Pasteur era outro cara. Vocês lembram do experimento aquele dos frascos e tal, que tinha os pescoços de cisne? O Pasteur, ele tinha uns negócios bem estranhos no laboratório dele, né? Porque assim, o Redi, ele conseguiu sustentar a teoria biogênica por um determinado tempo, até que se descobrissem as bactérias. Daí, quando viram que bactérias tinha por tudo que era canto, eles de novo acharam que elas surgiam do nada, a biogênese surgiu com muita força. E aí o Pasteur
que foi inclusive quem desenvolveu os métodos de pasteurização, ele resolveu provar que, inclusive, as bactérias só podem surgir se tiver alguém antes delas, né? Então, elas só surgem se tiver um organismo pré-existente. E para provar isso, ele pegou e foi lá e fez o experimento dos frascos com pescoço de cisne. do frasco com pescoço de cisne. O que ele fez? Dentro desses frascos com pescoço de cisne, que é esse negócio torto, ele colocou uma solução que os tais abiogênicos, cientistas abiogênicos daquela época, diziam que tinham força vital. Uma força vital. Esses líquidos aqui, eles tinham capacidade de gerar vida. Tinha até xixi no meio da história aqui, pessoal. Xixi, suco de beterraba, escambau. Tinha um monte de coisa, né, que eles acreditavam que davam origem à vida bacteriana. E aí o Pasteur, muito prontamente, foi lá e colocou todas as substâncias que os caras acreditavam que tinham a tal força vital. E aí o que aconteceu foi o seguinte, pessoal. Ele submeteu os frascos à fervura. Ferveu, porque se houvesse algum micro-organismo pré-existente aqui, ele ia morrer, tá? E qual foi a grande sacada do Pasteur? Quando ele submetia esses líquidos vitalistas à fervura, a água, pessoal, ela evaporava. E quando ela evapora, né, ela vai se afastando da fonte de calor e vai chegando numa região mais fria. Quando ela chega numa região mais fria, mais ou menos aqui assim, no pescoço de cisne, ela acaba condensando. Então, ela acaba se transformando em água líquida, formando gotinhas aqui nessa região. Essas gotas são essenciais, porque o que o Pasteur fez depois foi manter alguns desses frascos com o pescoço de cisne e outro ele simplesmente cortou, de forma que ele manteve esses frascos em contato com a atmosfera, com o ar atmosférico, né? Então, qual era a ideia dele? Se após a fervura e o corte do pescoço de cisne surgissem micro-organismos aqui, existiam duas possibilidades para a origem desses micro-organismos. Primeira, a tal da força vital, e a segunda, os micro-organismos vêm, na verdade, do ar. Tá? Para saber de onde que vinham os micro-organismos, em alguns frascos ele manteve o pescoço de cisne, porque por mais que tivessem bactérias soltas no ar, elas não iam conseguir passar pela barreira que aquelas gotas de águas passaram. Nessa região até poderia ter algum desenvolvimento microbiano, mas os micróbios nunca iam conseguir chegar nessa região do pescoço de cisne. Então, o que ele fez? Ele manteve alguns potes abertos, alguns potes fechados e deixou um tempão lá, o tal da solução vital, descansando. Depois de um mês, ele voltou e foi olhar. Nas que ficaram abertas, em contato com o ar, teve um crescimento microbiano absurdo, o líquido chegou a ficar turvo, assim. Agora, nas que a gente manteve o filtro ali, né, das gotinhas de água, não houve crescimento microbiano, o líquido ficou translúcido. Então, o que aconteceu? Que ele provou que realmente a vida não vinha da força vital, ela vinha do ar. Certo, gente? Vamos voltar agora lá para a pergunta do Enem. O que eles demonstraram? Passa aí, vamos embora. Letra A, que os seres vivos podem ser criados em laboratório. Não, né? Nem tá louco, nunca, né? Imagina. Letra B, a vida se originou no planeta a partir de micro-organismos. Não, eles não disseram nada disso. Eles disseram que a vida vem da vida. Como diz na letra C, o ser vivo é oriundo da reprodução de outro ser vivo pré-existente. Sim. D. Seres vermiformes e micro-organismos são evolutivamente aparentados. E letra E. Vermes e micro-organismos são gerados pela matéria existente nos cadáveres e nos caldos nutritivos, respectivamente. Tudo errado. Tá? Então, só a letra C é real. 9. Vamos embora. Alguns anfíbios e répteis são adaptados à vida subterrânea. Nessa situação, apresentam algumas características corporais, como, por exemplo, ausência de patas, corpo anelado, e isso facilita o deslocamento no subsolo. Em alguns casos, a ausência de olhos. Claro, né, os bichos estão embaixo da terra, não tem por que gastar energia desenvolvendo um órgão que não vai servir para nada. Embaixo do solo não tem luz, então não vai enxergar. Né? Suponha que um biólogo tentasse explicar a origem das adaptações mencionadas no texto utilizando os conceitos da teoria evolutiva de Lamarck. A gente já falou sobre o Lamarck, né? O Lamarck, ele tinha algumas leis. Ele tinha a primeira lei. A lei era lei do uso e do desuso. Quanto mais eu uso um tareco, mais eu desenvolvo ele. Quanto menos eu uso o tareco, menos ele se desenvolve.
Que era aquela coisa que eu tava falando pra vocês. Quanto mais eu uso meus músculos, mais forte eu fico. Sim. Quanto menos eu uso meus músculos, mais flácidos, né? Mais frágeis eles ficam. Sim, ok. O problema é a segunda lei dele. A segunda lei dele é a transmissão dos caracteres adquiridos. Ele diz que, tipo, se eu uso muito uma coisa, eu posso transmitir essa característica pro meu filho. Tipo, eu fiquei fortona, tal, meu filho vai nascer fortão. Não, né? Ele vai nascer bebê gordinho, fofinho, como bochechudo, como é todo neném humano, né? Então, a gente sabe que a segunda lei dele tá bem errada. Mas, se eu tentasse explicar esse bicho ali, tá? Os anfíbios e os répteis subterrâneos que têm as mesmas características e tal. Não tem olho, não tem pata, o corpo é aneladinho e tal. Como é que o Lamarck explicaria isso? Como é que um biólogo lamarquista tentaria explicar essas coisas? Bom, seria pela lei do uso e do desuso. Se eles não usam olhos, por que eu vou desenvolver olhos? Se eles não usam patas, por que eu vou desenvolver patas? Né? Então, quanto menos eu uso as coisas, menos eu desenvolvo elas, então a tendência é eles ficarem tudo meio igual. Isso seria lamarquista. Vamos ver as opções. Deixa eu mostrar minha girafinha pra eles primeiro. Eu fiz uma girafa, gente, tá? Eu tentei fazer uma girafa feliz pra vocês. O que o Lamarck falou? Ele é o cara da girafa, né? Ele falava assim, que de repente houve um tempo em que todas as girafas, elas tinham pescoço pequeno. Só que daí, como elas tinham pescoço pequeno e a comida ficava no topo de árvores muito altas, elas tiveram que ir esticando o seu pescoço com o passar do tempo e tal, até que um dia elas ficaram com o pescoço tão longo, que deu origem às girafas atuais pescoçudas. Então, todos os filhos foram nascendo cada vez com um pescocinho mais longuinho, né? A gente sabe que isso é impossível, não é porque eu me estico, porque meu filho vai nascer esticado também. Mas a gente não deve ver o Lamarck como um cientista que errou, tá? Coitado. Ele foi o primeiro cara que viu que os animais são adaptados ao ambiente que eles vivem, que eles são perfeitos para esse ambiente. O Darwin explicaria isso aqui de outra forma. O Darwin, ele te diria o seguinte, ele diria assim, olha, existia uma grande variabilidade genética entre as girafas. Podia existir girafas de pescoço pequeno e girafas de pescoço comprido. Só que as girafas de pescoço pequeno não alcançavam comida e as de pescoço comprido alcançavam. Se elas alcançavam, elas se alimentavam melhor, chegavam à idade adulta, conseguiam se reproduzir e deixavam descendentes. Logo, todos os descendentes vão herdar os genes responsáveis pelo pescoção. Esses caras aqui não conseguiam se alimentar, não conseguiam chegar à idade adulta, não deixavam descendentes, logo eles morriam e os genes deles não passam adiante. Então, era assim que o Darwin explicaria e a evolução atual explica assim também. Bom, agora vamos voltar para as alternativas. As características citadas no texto foram originadas pela seleção natural. Não, seleção natural é Darwin, né? Que é isso que eu falei, o menos adaptado morre, né? B. A ausência de olhos teria sido causada pela falta de uso dos mesmos. Sim, uso e desuso. Segundo a lei do uso e do desuso, olha aí, letra B, perfeito, perfect, essa daí, mata, letra B. C. O corpo anelado é uma característica fortemente adaptativa, mas seria transmitida apenas à primeira geração de descendentes. Não, se ela é adaptativa, segundo Lamarck, ela seria passada para todos os descendentes. Letra D. As patas teriam sido perdidas pela falta de uso. Sim, e em seguida essa característica foi incorporada ao patrimônio genético. Não, Lamarck e Darwin nem sabiam o que era DNA, nunca falaram em gene na vida deles. Então, qualquer coisa que falar em patrimônio genético, se estiver mencionando Darwin ou Lamarck, está errado. A não ser que a gente fale em neodarwinismo, daí tá, porque o neodarwinismo, ele pega Darwin e inclui as coisas que a gente sabe hoje em dia. Mas não é o caso, tá pedindo de Lamarck. E a letra E, vermes e micro-organismos são gerados pela matéria existente. Não, tá, não é isso. Enfim, 10. Questão 10. Tivemos problemas nos slides, mas era a letra B, tá, gente? Última questão, gente, já tô indo embora. Olha lá. No Brasil, cerca de 80% da energia elétrica advém de hidrelétricas cuja construção implica o represamento de rios. Bom, só do ponto de vista biológico, já posso falar um monte de coisa para vocês aqui, tá? Para te construir uma hidrelétrica, legal, fonte de energia renovável. Tu cuida, tá? Porque energia renovável não é sinônimo de energia limpa. A hidrelétrica, por muitas vezes, é renovável, porém ela é suja, tá? Por quê? Porque a água, tudo bem, ela vai evaporar, ela vai chover de novo, né? A água, ela cicla, tu vai ter sempre a água ali, em princípio, né?
Mas ela é suja, pessoal, porque ao tu represar um rio, tu forma um grande lago, tá? E esse lago vai deixar floresta abaixo d'água. Floresta abaixo d'água, pessoal, vai fazer com que tu tenha decomposição de árvores, decomposição de animais. E o processo de decomposição gera gás carbônico, gera gás metano, que são gases de efeito estufa e, por consequência, gases de aquecimento global. Por vezes, existem hidrelétricas que liberam tanto gás metano. Gás metano, pessoal, é um gás que ele é cerca de 23 vezes mais potente que o gás carbônico como um gás de aquecimento global. Significa que ele retém cerca de 23 vezes mais calor que o gás carbônico. Então, ele é muito punk, tá? Então, existem hidrelétricas que liberam tanto gás metano que eles acabam se tornando uma fonte de energia mais suja do que termoelétricas, às vezes. Então, claro, estou extrapolando para casos, exceções, né? Mas a gente tem que ter cuidado, que já caiu no Enem isso, tá? Perguntando se eu posso sempre dizer que a hidrelétrica é uma fonte de energia limpa. A resposta é não, tá? Se o impacto ambiental gerado pela usina for local apenas, não implicar em impactos no resto do mundo, daí eu posso dizer que tudo bem, ela é uma fonte relativamente limpa de energia. Mas se ela gerar esses gases de efeito estufa que geram impacto em nível global, como é o caso do aquecimento global, eu não posso considerar essa hidrelétrica como sendo uma fonte de energia limpa, certo? Ela é renovável, mas ela não é limpa. Continua lendo ali comigo. A formação de um reservatório para esse fim, por sua vez, pode modificar a ictiofauna local. Claro, né? Ictiofauna, pessoal, é a fauna de peixe. Então, tipo, se tu represa um rio, o rio não está mais correndo. Se aquele peixe é adaptado a rio que corre, agora ele vai ter que se adaptar a um lago. Ele pode não conseguir fazer isso e pode acabar morrendo, tá? Um exemplo é o represamento do rio Paraná, onde se observou o desaparecimento de peixes cascudos, quase que simultaneamente ao aumento do número de peixes de espécies exóticas introduzidas. Opa! Então aqui, olha só que punk essa situação. Além do fato de eu ter uma hidrelétrica alagando o local, desmatando, liberando gases de efeito estufa, eu ainda tenho a situação da introdução de uma espécie de peixe para competir com o peixe nativo que não está acostumado a viver em lago, não está acostumado a viver em represa. Aí o que vai acontecer? Tu tem uma espécie exótica que não tem predador, tá entrando num lugar que não é dele, né? Como é o caso ali do mapará e da corvina, que é o que tá dizendo ali, né? São dois peixes exóticos, né? Não são naturais do Rio Paraná. E essas três espécies agora vão conviver. E o pior, elas têm nichos ecológicos semelhantes. Nicho ecológico, pessoal, é um termo que a gente usa na biologia para descrever tudo que o animal é, tudo que ele faz para o ecossistema. Nicho ecológico, ele engloba o habitat, engloba o que ele come, o que ele deixa de comer, se ele é um animal noturno, se ele é diurno, se ele faz toca, se ele faz ninho, enfim, qual é o nível trófico dele, sabe? Nicho ecológico é tudo. Quanto mais semelhantes forem os nichos ecológicos desses animais, maior vai ser a competição entre eles. Porque, por exemplo, se o nicho ecológico dele for semelhante, isso pode querer dizer que eles se alimentam de coisas parecidas, das mesmas coisas. Essas três espécies vão competir. Como as duas espécies introduzidas não têm predador natural, porque elas não são naturais dali, a espécie nativa tende a desaparecer por exclusão competitiva, também chamada de princípio de Gauss. Então, nada de bom aí na instalação dessa hidrelétrica. Vamos passar, pessoal. Por favor, olhem lá. Nessa modificação da ictiofauna, o desaparecimento dos cascudos, né, do peixe cascudo, é explicado pelo, letra A, redução do fluxo gênico da espécie nativa. Não, pessoal. O fluxo gênico seria a capacidade desse peixe de se comunicar com outras populações que tenham da mesma espécie que ele, né? E se reproduzir. Claro, o fluxo gênico está sendo impedido, mas o que a questão do Enem está te mostrando é a introdução de espécies, então tu tem que ir atrás disso. O que está acabando com o cascudo é a introdução de espécies. Não é o fato de ele não conseguir encontrar outras populações para cruzar, tá? Então, não teria muito a ver com o fluxo gênico aqui. Letra B. Diminuição da competição intraespecífica. Gente, intraespecífica significa que é dentro da mesma espécie, tá? Então, o cascudo não está brigando por recursos com outros cascudos, ele está brigando com cascudos, o cascudo está brigando com a curvina e com o outro peixe lá, sei lá, o nome do outro peixe. Olha a letra C ali, aumento da competição interespecífica. Então agora tá certo, interespecíficas entre espécies diferentes é o que está acontecendo. O cascudo está brigando com os outros dois peixes, tá? A letra C é a resposta correta. D.
Isolamento geográfico dos peixes está ocorrendo, mas não explica a rápida extinção, né? Extinção dos nichos ecológicos não foi mencionado no enunciado. Bem, gente, acho que eu cumpri minha missão das 10 questões top 10 mais difíceis, hard, né, do Enem. Eu desejo a todos vocês, assim, muita sorte, muita calma, muita paciência, tá? Respondam apenas ao que está sendo pedido, tá, nesses enunciados aí. Tem várias alternativas que parecem estar certas, mas na verdade não estão. Olha a pergunta e responde a pergunta, tá, gente? Boa sorte pra vocês, um beijãozão, zaço e tchau! E aí, galera, muito obrigado para todo mundo que ficou com a gente assistindo até agora, que já são aí 10 da noite. Muito boa a aula da professora Andressa, troquei uma ideia com a galera aqui nos comentários, estava bem engraçado. Queria dizer mais uma vez para vocês acessarem a nossa plataforma lá, lembra que tem os simulados, tem as provas, inclusive todos os nossos pré-provas estão lá já. Então, gostaria de desejar uma boa sorte, mas na verdade não vai ser isso que eu vou desejar. Desejar boa sorte é muito clichê. Ninguém precisa de sorte em hora de prova, porque tu tá estudando, tu sabe o conteúdo, tu precisa ter calma, tu precisa ler, prestar atenção no que tu tá fazendo, responder concentrado, mas também um pouco de sorte ajuda, também sempre tem aquela questão que tu vai precisar chutar, e aí é sempre bom ter um pouco de sorte. Bom, era isso aí, muito obrigado mesmo pela audiência, acesse a nossa plataforma, um grande abraço e ano que vem tem mais. Feito!